Boa noite. Que a graça, a paz e a comunhão do Deus Trino esteja com todos nós, meus irmãos. Queria te pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 23. Já te aviso que nós vamos ler 3 textos hoje. E o primeiro deles é Mateus 4, 23. Diz assim a palavra: Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Agora eu vou te pedir para abrir em Lucas capítulo 8, verso 1. A gente vai ler do 1 ao 3. Lucas 8, de 1 a 3. A palavra diz assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Irmãos, a gente está na quaresma, né, caminhando aí para a Páscoa, a data que a gente celebra o fato do nosso Senhor ter ressuscitado e reinar hoje à direita de Deus Pai, ser o nosso Salvador, o nosso Rei, e nosso tudo, né? Se eu pedir para cada um de nós dizer aqui o que Jesus significa na nossa vida, a gente vai ficar aqui até amanhã dizendo várias coisas que Jesus exerce. E na quaresma a gente vai caminhando, refletindo, pensando sobre os passos de Jesus até a cruz. Na Sexta-feira Santa é o dia que a gente relembra isso, e até a sua ressurreição, que acontece no domingo de Páscoa. E pensando sobre isso, quando o pastor André me chamou para estar pregando hoje, eu comecei a perceber que Jesus ele tinha um padrão a fazer. O primeiro texto que a gente leu, Mateus 4, 23, vai dizer que sempre que ele chegava numa cidade, ele ia a uma sinagoga, ensinava a palavra, curava os enfermos, em outras palavras, dava atenção às pessoas. O segundo texto, de Lucas 8, vai dizer a mesma coisa, porque são evangelhos ali, são textos correlatos, mas ele amplia um pouco. Lucas amplia o que Mateus disse e diz também que os 12 estavam com ele, ensinando, curando, atuando naquela cidade. E diz que havia mulheres também entre os discípulos, né? O texto clássico da Bíblia que vai mostrar que Jesus caminhava com mulheres também. Era um padrão de Jesus, dos seus discípulos e discípulas, estarem num lugar, ensinando a palavra do reino, curando, dando atenção às pessoas e sendo usadas por Deus para libertá-las ali daquilo que Satanás as oprimia e o pecado fazia morada em suas vidas. Só que quando a gente ouve esse verbo ensinar, a nossa mente, né, de ocidental, de pessoas que vivem no Ocidente, já lembra sempre de uma figura num quadro negro, geralmente de roupa social, óculos, ensinando, né, trazendo conteúdos para que os alunos possam ouvir e absorver aquilo ali. De vez em quando os alunos vão, fazem uma pergunta ou outra, o professor vai e responde. Só que a gente tem que entender que a Bíblia ela é escrita num contexto um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado como pessoas, né, como homens e mulheres do Ocidente. Ela é escrita num ambiente oriental. O que isso quer dizer? Com costumes, características, culturas um pouco diferentes daquilo que a gente entende. Então, falando do verbo ensinar, no Oriente, a figura sempre é de alguém caminhando com outra pessoa ali na vida atrás dela. Quem gosta aí de anime, né, os desenhos japoneses, já está familiarizado com esse aspecto melhor, talvez, porque todo desenho japonês tem alguém que é uma figura do mestre que ensina o seu aprendiz a fazer alguma coisa.
Muitos filmes também de Hollywood vão trazer essa perspectiva. Você tem aí o clássico Karate Kid lá, com o Sr. Miyagi e o Daniel San aprendendo o karatê. E, para falar de um exemplo mais evangélico, quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? A gente foca muito ali, né, no casamento que está destruído e que vai ser restaurado, na vida de oração que aquela mulher, que é na vida real, né, filha de um pastor famoso americano, Tony Evans, e a busca dela espiritualmente para reconquistar o seu casamento e para colocar Deus no centro da sua vida. Mas há uma figura que ela encontra que é bem importante nesse contexto todo, que é aquela mulher que começa a ensiná-la a orar, que começa a ensiná-la como se deve caminhar com Deus, a valorizar a Escritura, a Bíblia, né? E construir ali todo esse contexto que Deus vai trazer até o final do filme, que a gente sabe o que acontece, né? Tudo começa a fluir. E quando ela se torna madura em Jesus, aquela senhora sai da cidade, né? Ela vai para outro lugar, provavelmente para ensinar outras pessoas a caminharem de forma mais íntima com o Senhor. O professor ocidental, clássico, geralmente não tem uma obrigação de se envolver com a vida dos seus alunos. O professor é pago para ali e dar conteúdo. Eu estou falando isso porque eu sou um professor, sou formado em História, né? Além de Teologia. E essa figura está ali para passar o conteúdo no quadro negro, na lousa, que seja o instrumento que é usado, os slides. Hoje em dia as escolas estão mais modernas, né? Mas ele não precisa ver um aluno triste ou atribulado e dar conversa para ele. Ele vai fazer se ele quiser. E aí tem a ver com os princípios que ele tem. Se ele for um cristão, obviamente ele vai fazer isso. Se ele for alguém mais voltado à área da pedagogia mesmo, geralmente vai dar atenção a esse aluno, essa criança ou esse adulto que seja. Mas não é uma obrigação contratual, profissional que ele deve fazer. A ideia de aluno aqui no Ocidente já traz essa perspectiva. Aluno quer dizer ser sem luz. É a palavra que vem do latim para esse contexto. Já a visão de ensino que o Oriente traz, a visão oriental, o aluno é chamado de aprendiz ou discípulo. É um contexto oriental que Deus usa a Bíblia, porque Ele usa todas as coisas, inclusive a cultura dos homens que escreveram a Bíblia, que foram inspirados pelo Espírito Santo, para trazer para a gente a ideia correta do que ela está querendo dizer quando ela usa esse verbo ensinar. É a ideia de caminhar junto, é a ideia de vida na vida, a ideia de você fazer tudo para ensinar aquela pessoa que Deus colocou na sua vida ou para aprender com aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Todos nós temos, né, alguém ali, vamos pegar Paulo de exemplo, você tem sempre um Barnabé que caminha contigo para ensinar você a ser um cristão melhor, e tem sempre os Timóteos, os Titos, os Marcos, que você vai fazer isso. O pastor de Capitol Hill, lá em Washington, Mark Dever, tem uma frase que impacta muito meu coração. Ele fala que discipulado é você viver para imitar a Jesus e ajudar outros a viver a imitar a Jesus também. E o discipulado é sem fim. A minha esposa não pôde estar aqui hoje, né? A gente está aí caminhando para o 7º mês de gestação do Bento, então ela fica muito cansada em alguns dias, mas ela sempre diz uma coisa que desperta o meu coração em casa. João 17, a oração de Jesus ali, um pouco antes dele morrer, orando pelos discípulos daquela época e de nós também, ele diz uma coisa, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e seguir em conhecer a Deus. O discipulado nosso com Jesus, ele é eterno. A gente vai aprender para o resto da nossa vida, para o resto da nossa eternidade. Uma vida eterna inteira não é capaz de fazer com que a gente entenda completamente quem Deus é. E durante toda a eternidade, a gente vai ir aprendendo quem o Senhor é. E sendo moldado por Ele, sendo transformado por Ele. É uma longa caminhada numa mesma direção, a frase do pastor Eugene Peterson. E dentro desse contexto, a gente entende que nós somos curados, transformados, ensinados, para ser usados por Deus para ensinar, curar e também transformar vidas. O slogan dessa igreja, quero ver quem lembra aqui. Qual é?
Tá lá. A cola tá ali. Lugar de novos começos, transformando pessoas em discípulos de Jesus. Está falando ali para transformar pessoas em membros de igreja? Está falando ali para transformar pessoas em gente que decora a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Está falando ali para transformar pessoas em simpatizantes de Jesus? Está falando ali para transformar pessoas em discípulos de Jesus Cristo? E tudo o que falta nesse mundo hoje são pessoas que realmente são discípulos de Jesus Cristo. Tem muita gente que é membro de igreja, tem muita gente que gosta do esmilinguido, ou de um bom louvor, da música gospel, ou até mesmo de andar com a Bíblia aberta, o Salmo 91, Salmo 23, seja lá que texto for. Mas tem poucos que realmente são discípulos de Jesus, que estão caminhando com o Mestre e ajudando outros a vir caminhando também. Esse tema, o discipulado, é um tema que arde muito no meu coração, é o tema da minha vida, o tema da minha monografia e que eu procuro viver. E essa ideia da gente se tornar discípulo é uma ideia que não é instantânea. É necessário investir uma vida inteira para isso. Você pode ser ordenado pastor, presbítero, diácono, semideus, sei lá o que tem hoje de título por aí, né? Tem o patriarca lá, o René Terranova, já. Mas nunca, presidente da República, você pode ser o chefe da ONU, mas nunca, nada mais vai ser importante na sua vida do que ser um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo. Esse é o título mais importante que a gente vai alcançar sempre. E isso é transformado de glória em glória, caminhando com o Espírito Santo, caminhando na palavra e sendo transformado por Ele todos os dias da nossa vida. Martinho Lutero tinha frases muito interessantes, né? Uma delas é que todo dia ele pregava o evangelho para ele mesmo, porque ele se esquecia todos os dias também. Eu estou falando de um cara que dedicou parte da sua vida para ser um monge. Ele só orava e lia a Bíblia durante parte da sua vida. E mesmo quando ele deixou de ser monge, ele passou a ser um pastor. Então ele estava sempre ali ligado com Deus e ouvindo pessoas e aconselhando elas. O pastor Tim Keller, o pastor André fala muito sobre isso. Ele ensina que o evangelho, ele não é o começo. Ele é o meio, o fim e, pelo que Jesus diz lá em João 17, a eternidade da vida cristã. Todos os dias a gente precisa estar conectado com o evangelho. Toda hora a gente precisa estar sondando o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, aquele texto clássico da ceia, que o homem precisa examinar a si mesmo, não é só para tomar a ceia, mas é para viver. Porque o nosso coração ele vai tender ao pecado constantemente. E se a gente não tiver ligado que a gente precisa ser discípulo e discípula de Jesus aonde estiver, a gente vai começando a dar uma rateada no caminho, né? E para piorar, a gente tem um outro problema que a gente enfrenta no nosso tempo hoje, a nossa geração, todos nós, né? A minha mãe faz 70 anos esse ano e ela é alguém viciada na internet. Vira e mexe, ela está mandando textos para mim de coisas que ela aprendeu na internet e por aí vai. Isso vai do jovem ao idoso, né? A gente vive uma geração que o conhecimento é adquirido de forma muito rápida. Basta você abrir o seu celular e pesquisar o que você quiser, que o Google vai te trazer. E isso tem vantagens, né? A gente não precisa mais daquela enciclopédia Barça gigante, pesada, para levar para a escola ou para a faculdade, para dar problema na nossa coluna. Mas tem desvantagens também, porque é uma geração que está socada com informações, está saturada de informações, soterrada de informações, mas que pouca coisa entra no coração mesmo. A nossa teologia muitas vezes fica aqui e não vem para cá, porque a gente está o tempo todo buscando conhecimento e às vezes nem está buscando, mas o conhecimento vem em cima de você. Você liga a TV, está vendo um documentário, está passando, você se conecta ali e você vai saber como é, sei lá, a manufatura de bananas na Nicarágua, coisa que você nem imaginava que existia. E esse soterramento de informações também afeta a gente como igreja. Você liga o YouTube, você pode ouvir o Nicodemos, o pastor Augusto Nicodemos pregando, o Hernandes Dias Lopes, o Ronaldo Lidório, pastores internacionais. Tem gente que acha que essas figuras mais famosas
são suficientes para pastorear e não precisa frequentar uma igreja hoje em dia. A igreja da pessoa é o YouTube. Só que tudo que os textos que a gente leu vão trazer é o extremo oposto disso. O Evangelho nos chama a aprender, a ensinar e a nos envolver com as pessoas. E esse é o diferencial da vida cristã. Enquanto a gente ensina, a gente caminha junto. Enquanto a gente ensina, a gente ouve. Na verdade, Tiago vai dizer na sua carta que o homem e a mulher sábios são aqueles que ouvem mais do que falam, inclusive. Só que a gente vive numa geração das redes sociais, no qual você precisa falar o tempo todo de todos os assuntos. Isso não é só quando você abre o Facebook, o Instagram ou o Twitter. Isso é na vida, porque acaba se tornando um estilo de vida. E tudo que a gente ouve, a gente precisa dar uma opinião. Seja sobre política, uma geração sobre política, então, acha que sabe tudo. Seja sobre economia, seja sobre segurança pública, seja sobre qualquer coisa. Nós somos o tempo todo tentados a ter uma opinião sobre tudo. E quando a gente quer dar opinião sobre tudo, a gente está acabando de falar sobre nada no fim das contas. E a Bíblia vai nos ensinar sim, a passar aquilo que Deus tem nos trazido, mas sempre se envolvendo com as pessoas. Existe um texto, que é João capítulo 4, que mostra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ele começa a conversar com aquela mulher, mostrando que ele sabia quem ela era. Porque ela resiste a ele, né? Ela era uma samaritana que estava ali buscando água mais ou menos ao meio-dia, que era um horário que ninguém ia no poço buscar água, então ela não queria ser vista pela galera, pela sociedade ali que ela vivia. Então ela já vai camuflada ali para pegar a água, e é na hora que ela encontra um homem judeu que se diz profeta. Ela resiste a ele naturalmente. E ele vai mostrando para ela, quando ela fala de casamento e tudo mais, que ele conhecia quem ela era. Que ela foi se envolvendo com vários homens ali na estrutura da vida dela, sem ser casada, porque o marido que ela tinha, ela não tinha se resolvido com ele. Jesus fala, você já teve 5 homens e nenhum deles é seu marido. E quando ela ouve um segredo íntimo, que provavelmente é o motivo dela estar ali naquele horário que ela queria fugir de encontrar pessoas que a conheciam, ela entende que estava falando com alguém especial, alguém que era cheio de Deus. E aí Jesus tem que explicar para ela que ele não era só alguém cheio de Deus, ele era o próprio Deus que estava ali com ela naquele momento. Às vezes, a gente passa por mulheres samaritanas e só queremos falar aquilo que a gente sabe, a nossa teologia. Não se adora aqui mais, o Pai está buscando adoradores em espírito e em verdade, e por aí vai. E o nosso ensino acaba sendo vazio muitas vezes, porque a gente não está se envolvendo com aquilo que aquela pessoa está vivendo, não estamos nos conectando com aquela pessoa, estamos apenas repassando informações que a gente já recebeu. Aquela mulher, a história conta que ela se torna uma evangelista. Ela volta para Samaria e prega o evangelho para Jesus. Alguns teólogos vão até dizer que ela abre os caminhos ali para Filipe, o diácono da igreja primitiva, ir lá e plantar a igreja em Samaria. Como o livro de Atos vai nos contar. Sempre que Jesus chama alguém para caminhar com ele se envolvia com aquela pessoa. Quando Jesus encontra um homem chamado Levi, um cobrador de impostos, escória dos judeus, porque é um judeu que traiu a sua pátria para servir a Roma, explorar o seu povo, ele mostra para Levi que ele sabia quem ele era, mas mesmo assim, ele o chamava para caminhar com ele. E esse Levi se torna o apóstolo Mateus, um grande homem de Deus, a ponto de ser usado para escrever o cânon, né, o primeiro dos 4 evangelhos aqui no nosso cânon. Quando Jesus encontra Pedro, na verdade, com Pedro, o tempo todo ele está mostrando que ele sabia quem Pedro era mais do que ele mesmo.
Mesmo quando Pedro dizia que não ia deixar Jesus morrer, que era o cara que ia enfrentar quem fosse, Jesus pega Pedro e fala para ele: Pedro, você ainda está fraco, você vai me negar 3 vezes. E o choque faz com que Pedro, quando Jesus volta ressurreto, se esconda dele ali a princípio, como diz o Evangelho de João ali, o final. Mas Jesus vai até ele e faz aquelas 3 perguntas clássicas: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cada pergunta para cada vez que Pedro negou ele. E no final, Jesus coloca em Pedro a função de ser o primeiro dos pastores cristãos da história. Apacenta as minhas ovelhas. Seja líder da igreja, porque eu vou ascender e agora eu vou lançar o Espírito para usar vocês para plantar e edificar a minha igreja no mundo. Começa com vocês. Jesus conhece a gente de forma íntima, como ninguém conhece. Às vezes a gente vai colocando máscaras, ensina outros a colocar máscara, porque nem é por maldade, mas é porque é assim que a gente aprendeu. E tudo que Jesus faz é quebrar as nossas máscaras e tratar aquilo que necessita ser tratado em nós. Quero que você abra em Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, 16, um texto muito famoso, a grande comissão. Diz assim a palavra: os 11 discípulos partiram para a Galiléia e para um monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A gente começou lendo um texto que mostrava Jesus chegando numa cidade, ensinando nas sinagogas. Depois a gente lê um texto que mostra que Jesus chegava nas cidades, ensinava nas sinagogas, mas que estavam com os 12 e mais um grupo de mulheres que caminhavam com eles. E agora a gente lê um texto que Jesus está prestes a ascender, prestes a tomar o seu lugar, o seu assento do lado direito de Deus Pai, o nosso Pai Celeste, mas nos dando uma função, uma missão, a palavra que eu acho mais bonita, de ir por todo o mundo, fazendo discípulos para Ele, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final Ele promete: eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Mesmo ascendendo, o relacionamento de Jesus com a gente ainda continua pessoal. Eu estou com vocês. A gente cantou uma canção aqui que eu amo, que é do Livres para Adorar, Nunca Me Deixou, que é baseada ali no Salmo 23, quando Davi escreve que mesmo que a gente caminhe no vale da sombra da morte, mal algum a gente precisa ter, simplesmente porque Ele está conosco. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos inteligentes, não é porque a medicina avançou a ponto de tratar qualquer doença que a gente possa vir a ter, é só porque Ele está conosco. Ao mandar a gente continuar a fazer o que Ele já fazia, indo, ensinando, batizando, Ele promete que Ele estaria com a gente até o fim dos tempos. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É só uma questão de obedecer e de entender que Ele está conosco. E o contexto desse texto, a gente volta lá para João, do capítulo 13 ao 17, quando Jesus ensina aos nossos primeiros irmãos que Ele iria, mas enviaria o Consolador para que a gente não fique órfão. E que o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, mas que habita em nós e habitará em nós para sempre, esse nos capacitaria a ensinar
a coisa certa, na hora certa, a ir, ensinando, batizando, ouvindo, pastoreando, discipulando as pessoas nesse mundo. Começando pela nossa casa, se estendendo aqui, a igreja que Deus te colocou, indo para fora, para a cidade. A cidade, na teologia, ela é um símbolo do mundo, né? Isso só acontece quando a gente entende quem Jesus é, o que ele fazia e o que ele espera de nós. Muita gente diz que os ataques que a igreja sofre, né, nesse mundo hoje, o descrédito e tudo mais, não faz sentido porque Jesus só deixou uma coisa na terra, e é justamente a igreja, sua noiva. Jesus não criou empresas, não criou impérios políticos, ele deixou a igreja. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam quando a igreja avançasse, lá em Mateus capítulo 16. Muitas vezes a gente está entretido com a nossa própria vida, as coisas desse mundo, que não são necessariamente pecado, muitas vezes, mas que nos distraem, faz com que a gente ou pare de avançar ou caminhe bem devagar. Quando, na verdade, quando a gente volta lá ao Evangelho, que o saudoso pastor Tim Keller dizia que é o começo, o meio e o fim da vida cristã, ele vai apontar a gente para olhar para Jesus e entender que o que ele deixou para a gente mesmo vão por todo mundo, ensine aquilo que eu ensinei para vocês, façam discípulos para mim, os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a gente concluir, o Senhor, ele, através da ação do Espírito Santo, distribui dons para a igreja. É claro que há pessoas com um dom de ensino mais específico e que devem estudar, devem se colocar nos seminários e tudo mais, para que possam ensinar ao povo de Deus de uma forma mais complexa, né? Mas todo cristão, todo aquele que segue a Jesus, é um professor em potencial. O pastor Júnior César, meu professor também lá no seminário, ele sempre diz isso, que a essência do cristianismo é o ensino, é didático. E todo cristão é capaz de ensinar a outro cristão ou cristã a caminhar, a ser como Jesus. Voltamos lá para a frase do pastor Mark Dever, discipulado, essa palavrinha mágica, que é a essência do Evangelho, é viver para imitar a Jesus e ajudar outros a viverem para imitar a Jesus também. E isso envolve ensino. Ensino com a vida, ensino com palavras. O filme que a gente citou lá, O Quarto de Guerra, a senhorazinha era uma mulher simples, mas que tinha uma vida com Deus constante e vitoriosa. Não a vitória no sentido do mundo, né, dela conquistar tudo que ela quer, mas vitoriosa no sentido de intimidade com Deus. E ela ensinou aquela mulher a ter intimidade com Deus. O cristianismo é uma corrente do bem. Você aprende de alguém para ensinar para outra pessoa, para ensinar para outra pessoa, para ensinar para outra pessoa, e assim por diante. E quando a gente vê as conexões que o Espírito nos traz, se chama igreja, se chama família, se chama cidade. Eu quero te deixar um desafio. Eu tenho um hábito de sempre que eu prego deixar um desafio. Nesta semana, ore ao Senhor e peça para que o Espírito Santo te guie na leitura das Escrituras, para que você entenda se está sendo um membro de igreja somente ou um discípulo de Cristo. Se você constatar que ainda não é um discípulo, que o Senhor finalmente se torne um. Se você constatar que já é um discípulo, que você tire um tempo por semana, daqui para frente, para ouvir e ser ouvido. Tire suas dúvidas bíblicas, tire dúvidas de outros. Converse, abrace, chore, sorria e, principalmente, ore junto com alguém. Nenhum cristão foi chamado para ser uma ilha. Eu tenho diversas pessoas que eu posso citar aqui
que Deus usou para construir o que eu sou hoje e que vai usar para construir o que eu serei amanhã. Um deles é o pastor dessa igreja. Ele sabe o quanto ele é importante na minha vida. E a caminhada cristã consiste em andar com Deus e andar com outros também. É ferro afiando ferro, como diz o livro de Provérbios. E assim a gente vai crescendo, a gente vai avançando, a gente vai sendo mais parecido com Jesus, ensinando outros a ser como Jesus. A Páscoa, a Quaresma, o Natal, todos os eventos do cristianismo têm a ver com ter mais intimidade com Deus e aprender dele quem ele é. E isso vai nos transformando quem a gente é. Para a gente terminar mesmo, o pastor David Harvey, né, o autor de livros como Pecadores Dizem Sim, ele diz que o que a gente pensa sobre Deus determina quem a gente é. E a gente vai pensando sobre Deus na medida que a gente vai conhecendo Ele mais de perto, de forma mais íntima. Porque nós fomos feitos para adorar ao Senhor e a pensar sobre Ele, a pensar em quem Ele é. Né? Você não adora aquilo que você não pensa sobre quem é. E esse é o nosso grande chamado. Aqui há diversos dons, há diversos talentos, diversas personalidades. Mas todos nós fomos chamados a aprender do Senhor e a ensinar quem Ele é para aqueles que estão perto de nós. Que a gente viva para isso. Porque essa vida, como diz John Piper, foi feita para isso. E tudo que está fora disso é desperdiçar essa vida. E eu não quero que nem eu, nem vocês, meus irmãos, desperdicemos a nossa vida. Quero que a gente viva o potencial da vida no máximo. E isso consiste em viver uma vida para conhecer o Senhor e ajudar outros a conhecê-lo também. Amém.